Versículo 16 da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, eu faço a leitura, minha tradução é revista e atualizada, peço que você acompanhe, por favor. A palavra do Senhor nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebidas, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus querido. Obrigado por podermos cantar louvores ao Senhor. Por podermos engrandecer ao Teu nome. Eu te louvo, Senhor Deus, porque nós lemos a Tua palavra juntos. Porque nós podemos confessar o nosso pecado, podemos contribuir, podemos orar. Quantas coisas nós fizemos, Senhor Deus. Carecemos da iluminação do Teu Espírito para que nesse momento da mensagem o Senhor fale ao nosso coração, Senhor Deus. Confronte os nossos pecados, Senhor. Encoraje a nossa vida no Espírito para que vivamos para a honra e glória do Senhor. Abençoa-nos mais uma vez, Senhor Deus. Nós te pedimos para a tua honra e tua glória mesmo, Pai. Essa oração que eu faço a mim e aos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você deixar o seu coração enganoso, suas paixões longe do Senhor, vocês vão sofrer bastante. E por que eu estou dizendo se você deixar, né? Porque eu entendo que como cristão você aprendeu que isso é algo do qual não faz parte de uma vida transformada, de uma vida submissa ao Espírito Santo do Senhor, uma vida guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso que eu entendo que no versículo 25, quando Paulo coloca se vivemos no Espírito, não é uma condicional se vivemos ou não. É como se ele estivesse dizendo, visto que vocês têm o Espírito Santo do Senhor, precisamos viver dessa forma. Não deixe, meus irmãos, os seus desejos aflorarem, de maneira a você se distanciar do Senhor. Não faça isso. Não faça isso com a sua vida. Não faça isso com você mesmo. Não faça isso com as pessoas que lhe amam, que andam junto com você. Não faça isso com a sua igreja. E principalmente, não faça isso diante do Senhor, né? Não é marca, não é sinal, não é característica daqueles que são salvos viverem desfrutando, né, das obras da carne, das quais nós vimos pouco atrás Paulo citar. Eu quis ler do versículo 16 porque Paulo já está desenvolvendo o pensamento. Ele fala assim, olha, andai no Espírito, andem no Espírito, não satisfaça a concupiscência da carne. A sua carne, os seus desejos pecaminosos, eles querem sempre aflorar e tomar o lugar dos quais o fruto do Espírito deveria ser evidente, como nós vimos. Paulo diz no versículo 17 que há uma luta da carne contra o Espírito. Não nos enganemos, meus irmãos. Vai ser assim. Até o Senhor Jesus voltar, nós irmos para Ele. Lá, novos céus e nova terra, não terá choro, não terá luto, não terá pecado. Lá sim, a perfeição plena. Aqui não. Aqui é luta mesmo. Aqui são coisas das quais você precisa entender que você vai literalmente abrir mão.
você vai deixar de fazer. Pastor, mas esse tipo de coisa é até legal para mim, mas não é boa diante de Deus. Não honra ao Senhor. Você vai ter que deixar de fazer. E não ter que deixar de fazer pelo peso de ter que deixar de fazer. Você vai fazer isso porque você é crente. Você vai lutar. Se você estiver desanimado, tem uns irmãos que vão estar junto com você. Que o Senhor encoraje a todos nós aqui a fugirmos, queridos, de uma vida que não seja guiada pelo Espírito. Que nós fujamos disso, queridos. Nós vimos que se nós somos guiados pelo Espírito, Paulo diz, versículo 18, que nós não estamos debaixo da lei. Ele vai voltar a falar sobre a lei. Visto no contexto de Gálatas, né? Os irmãos querendo deixar a voltar a circuncidar-se, né? E Paulo diz, vocês estão voltando para os rudimentos da lei. Como isso pode acontecer? Sendo que Cristo foi exposto diante de vocês? Vocês são salvos, não tem que o cumprimento dessa lei toda. Ele fala aos Colossenses que, por exemplo, isso todas essas festas, essas luas, esses cumprimentos seriam sombra do que viria, e agora Cristo cumpriu tudo isso. Vocês estão voltando a essas práticas? Não, meus irmãos. Saibam que se vocês praticarem, se vocês viverem, se vocês andarem guiados pelo fruto do Espírito, aos quais vocês acabaram de ouvir, não vai ter lei que seja uma lista de regras que seja suficiente, ou mesmo conter esse tipo de atuação do Espírito. Eu quero dar uma ênfase no final do versículo 23, mas antes disso, queria relembrar que nós vimos as três últimas virtudes, né, do fruto de um caráter cristão. Nós vimos ali da fidelidade, na semana passada, vimos a mansidão e vimos o domínio próprio. Fidelidade é aquela ideia da virtude da confiança, né? Você precisa ser fiel. Lembrando que os próprios Gálatas estavam demonstrando infidelidade no cumprir o evangelho. Né? Que Paulo inicia dizendo, admira-me que vocês estão passando para outro evangelho que não é outro evangelho. Então essa falta de fidelidade, é preciso que os cristãos entendam que você precisa ser fiel. Lembra que eu sempre digo aos irmãos, o que você fala, eu quero acreditar. Eu preciso acreditar no que você diz, porque você também é um cristão. E você tem o fruto do Espírito, na característica ali do fruto do Espírito, na marca do fruto do Espírito, a fidelidade. Então você é fiel, você fala a verdade, você não mente, você não engana. É assim que deve viver os cristãos, então devemos ser fiel. É muito interessante que eu lembro que nós vimos que Jesus conhecia muito bem a natureza infiel do homem. E ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz que, sabendo isso, sabendo que nós fomos convertidos, nós precisamos ser servos fiéis, somos exortados a sermos servos fiéis. A Bíblia nos diz que nós devemos encontrar outros servos fiéis, aí eles vão instruir a outros, ou seja, é uma marca da igreja cristã, é uma marca dos salvos serem fiéis, fiéis entre eles, fiéis diante de Deus. Nós somos fiéis porque Jesus é testemunha fiel. É o que Apocalipse nos aponta. Ele é o sacerdote fiel. Deus é fiel. A Bíblia cita versículos, 1 Coríntios 1:9, que fiel é Deus, 1 Coríntios 10:13. Vimos esses versículos dos quais deixa claro para nós a fidelidade de Deus. É interessante que em Deus nós podemos confiar, porque lá em 1 João 1:8 e 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o versículo 9 especificamente, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então essa fidelidade parte de Deus. Se é fruto do Espírito, não é obra das quais nós produzimos. Então precisamos sim, irmãos, ser fiéis. Você precisa caminhar em fidelidade. Viva dessa maneira. Seja fiel. Seja uma pessoa confiável. Eu lembro que eu fiz essa pergunta para a pessoa mais próxima de você. A pessoa mais próxima de você. Se você perguntasse, eu sou uma pessoa confiável? O que ela responderia? Se ela olhasse para você e dissesse assim, em alguns momentos, ia ser problemático para você.
Porque você precisa ser uma pessoa fiel. É muito ruim e é muito triste a traição. Nós vimos a mansidão, a força, né, na suavidade. Força e suavidade, na verdade. Né? Ao mesmo tempo que você é forte, vimos o exemplo de Moisés com relação a isso, ela é suave, ela é mansa. Nós fomos chamados para ser esses mansos, bem-aventurados os mansos. Em Mateus 5:5 diz isso. Nós vimos, como eu disse a você, o exemplo de Moisés, lá em Números 12, quando Arão e Miriam falaram, mas Deus só fala por boca de Moisés? Nesse ato de rebeldia, quem defende Moisés? Deus. Deus defende Moisés. Deus fala, eu falo boca a boca com Moisés. E a Bíblia diz que Moisés é muito manso, mais manso do que todos os homens. Lembrando o caráter, né, de Moisés, Moisés ficava bravo em alguns momentos. Então essa força na suavidade. Paulo é muito interessante que Paulo fala da disciplina, a qual ele diz aos irmãos de Corinto, que ele aplicaria a disciplina de maneira severa, com vara, ou com amor e espírito de mansidão. Ou seja, mesmo na disciplina, você sendo manso, você vai aplicar essa disciplina. Porque faz parte do caráter cristão. Ao nós pregarmos o evangelho, nós falamos da verdade, e por mais que confronte aquele coração, a maneira como nós falamos é com mansidão e temor. É isso que diz 1 Pedro 3:15 e 16. Jesus era manso. Jesus era manso. Tomai sobre vós o meu jugo, em Mateus 25:29, nós vimos isso, porque eu sou manso e humilde de coração. Queridos, na mansidão há autocontrole. Nós podemos repreender sem rancor, debater sem intolerância, enfrentar a verdade sem ressentimento, irar e não pecar, ser manso sem ser fraco. Isso é mansidão. Faz parte daqueles salvos. E vimos por último o domínio próprio, que é a vitória sobre o desejo. E tem um pouco a ver, claro, está ligado na sequência do texto aqui, nessa vitória sobre o desejo, esse autocontrole. Nós fomos chamados para esse domínio próprio. Nós fomos chamados para esse autodomínio, a ideia do autocontrole, né? Os bispos, por exemplo, os pastores, o termo intercambiável ali, de Tito 1:7, uma das características é que eles têm um domínio de si. Então nós vimos que é um desafio, o domínio próprio também. Tudo isso, queridos, nós precisamos levar à obediência de Cristo. Isso foi como nós terminamos essa nossa reflexão da semana passada. Tanto fidelidade, quanto a mansidão, quanto o domínio próprio, quanto as nossas reações precisavam ser levadas à obediência de Cristo. E aí Paulo continua. Logo após falar sobre o fruto do Espírito, ele diz, contra essas coisas não há lei. Por que ele diz isso, queridos? Porque imagina um crente salvo, vivendo guiado pelo Espírito. Ele pratica o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Faz parte da vida dele viver assim. Então, a lei não tem mais domínio sobre ele. Ele não precisa mais, né, de entender, né, mesmo porque a lei não ia apresentar para você, você precisa amar nesse sentido. Não, ela não ia produzir esse amor. Então, contra essas coisas, contra essa vida, contra essa prática, a lei não teria poder. Então imagina, crentes vivendo, praticando essas ações, essas características, essas marcas do domínio próprio, queridos, a lei não vai ser para ele uma lista de regras. Por isso que quando a gente diz você ama. A palavra de Deus diz que nós devemos amar? Sim. A palavra de Deus nos encoraja a amar? Sim. A palavra de Deus nos dá imperativos dos quais devemos amar? Sim. Contudo,
ao passo de nós entendemos a fé e enxergarmos que fomos salvos pelo amor de Deus, guiados pelo Espírito Santo, crentes amam. Então, o peso da lei, das normas, da regra, não vai ter domínio nenhum. Por quê? Porque ele já está vivendo em amor. Ele já está praticando o domínio próprio. Ele já está sendo manso. Ele é fiel. Ele é longânimo. Ele é benigno. Ele age de bondade para com o próximo. Ele tem paz. Ele vive em paz. É um crente que desfruta da alegria. Qual o peso que a lei vai ter? Nenhum. A respeito disso, e essa é a ideia do contra essas coisas, a respeito disso, a respeito desses frutos do Espírito, não tem lei, queridos. Por isso que você não precisa de lista de regras. Você precisa praticar o amor. Quando você deixa de ser manso, não é porque você precisaria de uma lista de regras que falasse assim, olha, é bom você ser educado. A boa educação, olha a ética cristã. Não, você é crente. Você entendeu? Fala assim, não, eu preciso ser manso, eu preciso ser longânimo, eu preciso amar, eu preciso ter paz. Faz parte de mim, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo do Senhor, agir dessa forma. Por isso que não é uma lista de regras. Por isso que não é uma lista de regras. Por isso que quando, eu já disse a você várias vezes, quando você fala assim, pastor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, cuidado com esse pedido. Porque às vezes ele está revelando um coração que já quer fazer. Então, se esse coração já quer fazer algo que é contrário àquilo que o Senhor estabeleceu, ele já não está vivendo guiado pelo Espírito. Logo, a esperança dele é uma habilitação do pastor, do irmão, do pai, do cônjuge, para que ele continue fazendo errado. Ou seja, está esperando a lei. Ao invés disso, você deveria praticar e viver o fruto do Espírito. É nessa frase que Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Queridos, onde o Espírito reina, a lei não tem domínio. Onde o Espírito reina, a lei não tem domínio. A lei pode prescrever coisas e proibir outras, mas é impossível a lei impor o fruto do Espírito. Impossível, irmãos. Então, você e eu precisamos viver na lei do Espírito. É isso que nós lemos em Romanos. Viver como espirituais. E aí Paulo diz, e ele liga o versículo 23 ao versículo 24, lembrando que esses versículos não existiam, né? Foram colocados depois, é um texto só. Então, esse e, você pode ler dessa forma. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Além do mais, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, crucificar aqui é literalmente fincar mesmo na estaca. É o mesmo pensamento de que Jesus fez naquela cruz ao pagar pelos nossos pecados. É você colocar aqueles desejos, aquelas paixões, aqueles pensamentos, aquelas concupiscências, crucificar, fazer morrer. Paulo usa essa expressão, fazer morrer a vossa natureza terrena. Ele fala aos Colossenses. Crucifica essa carne, queridos. E eu vou dizer para você, abra a mão mesmo. Pastor, mas essa pessoa é tão legal, mas essa pessoa vai te afastar do Senhor. Pastor, mas esse programa é joia. Não, esse programa não é bom. Mas ele me diverte. Pois é, mas ele desagrada a Deus. Pastor, eu estou consumindo isso, mas isso é ruim. Eu estou me aproximando de tal pessoa, mas isso é ruim. É mal. Sabe o que você faz? Foge disso. Tira isso do teu coração. Crucifica esse desejo. Você é crente. Pastor, mas é legal. Pastor, mas só um pouquinho. Pastor, não tem nada a ver. Tem a ver. Vai te fazer cair. Vai te fazer tropeçar. E como crente, isso desagrada o Criador, o Salvador. Aquele que foi crucificado na cruz por você, por mim.
Então, meus queridos, abra mão, deixe, não faça mais. Não faça mais. Não é bom. Não é bom. Veja, se você pratica o fruto do Espírito, não precisa de lei, não precisa de regra para isso, você como cristão, você vai olhar para determinada situação e falar assim, eu estou desejando algo errado, então o desejo está aqui, no meu coração. Eu preciso lutar contra ele. Mas, pastor, é legal, pois é. A sua natureza pecaminosa vai te enganar. A sua natureza pecaminosa vai fazer com que a sua carne, que está lutando contra o seu espírito, queira vencer você. Sabe qual é o problema, queridos? Muitas vezes nós deixamos algumas coisas acontecerem, não nada a ver, não tem problema. Sabe aquele grupo? Sabe aquele grupo de WhatsApp que não tem nada a ver? Não tem nada a ver, pastor. Você poderia não estar nele, mas você está. E às vezes no teu coração você está, não, eu tô aqui porque eu gosto, mas eu tenho que falar que eu estou para evangelizar. Sabe? Você não deveria estar. Para que você está assistindo isso? Para que você está consumindo aquilo? Para quê? Você sabe que isso é ruim. Não precisa o pastor dar uma lista de regras e falar para você que não pode. Não precisa o irmão chegar para você e falar que não pode. Não precisa seu pai e sua mãe falar para você que não pode. Você entendeu que não é bom. Não é bom, você deixa. Não é bom, você deixa. Afasta de você, crucifica esses desejos pecaminosos, essas paixões. É interessante que paixões e concupiscências parece a mesma coisa, mas são palavras diferentes. Nas paixões são as próprias intenções, as próprias disposições, os próprios impulsos. Já nas concupiscências são os próprios desejos. São os próprios anseios proibidos. Sabe aquela coisa, queridos, que... Não, pastor, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quando você cai, queridos, vem aquela vergonha, aquela tristeza de você saber que você deu vazão para aquilo. Você deu vazão para aquilo. Você não freou quando tinha que frear. Você não crucificou. Você quis. Você fez. Você não estava sendo guiado pelo Espírito. Não, queridos. Não. A própria Bíblia diz em Tiago que Deus a ninguém tenta. Nós somos tentados pela cobiça do nosso próprio coração. Olha só, queridos. Capítulo 1, versículo 6 de Gálatas. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eu estou admirado que vocês estão passando dessa graça do qual Deus chamou vocês. Foi Deus quem chamou. Capítulo 3, versículo 1, Paulo diz, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ou seja, vocês, Gálatas, já tiveram um encontro com o Senhor. Já foi revelado para vocês a verdade. Deus já transformou o coração de vocês. Logo, vocês, salvos, precisam lutar contra o próprio coração de vocês. Vocês precisam fugir disso. Me faz pensar, queridos, em Davi. Lembra de Davi? Que acordou e foi dar um passeio no palácio? E aí ele viu Batseba. O que Davi estava fazendo no palácio àquela hora quando o povo estava em guerra? Ele deveria estar na guerra. Ele deveria estar na guerra. Sabe aquela passagem que ele viu a mulher? Ele falou assim, eu não deveria estar aqui. Eu vi, Senhor, me perdoe. Eu estou olhando algo do qual eu não deveria nem estar olhando. Senhor, me perdoe por estar aqui. Eu não estou nem na guerra, onde eu deveria estar. Mas ele vai dando vazão, ele olha, ele admira, ele pergunta, aí vem a frase que deveria frear de vez Davi. Quem é aquela mulher? Aquela mulher casada, Davi. Aquela mulher tem marido. Acabou, queridos. Antes disso já poderia acontecer, não é verdade? Antes disso.
antes de estar acordando sem estar na guerra, antes de estar olhando sem dever olhar, ele devia era casado. Deveria estar olhando. Antes de ficar passeando, olhando, admirando, desejando, perguntando, Davi não deu vazão. Queridos, foi um desastre. Se você não conhece a história, aí Samuel está dizendo sobre essa história do pecado de Davi. Capítulo 11. Meus irmãos, não dá um freio, não crucificar desejos, é abrir porta para você pecar, pecar, pecar e mais pecar. Alguns cristãos, sabe o que me dá medo, queridos? Alguns cristãos brincam com Deus. Ah, Deus perdoa. Alguns cristãos brincam com a palavra de Deus. Chega e diz, a carne é fraca. A Bíblia diz isso. Olha, queridos, Deus é amor. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe a intenção do meu coração. Para de brincar com Deus. Para de brincar com Deus. Você hoje está sendo alertado, você está sendo alertada a não brincar com o Senhor. Crucifica esse desejo. Ele é mau, ele é maligno, ele não agrada a Deus. Se vocês, usando a linguagem de Paulo aqui, aqueles, que estão em Cristo, eles crucificaram as suas paixões, ou seja, esse pecado do qual fazia com que você se afastasse de Deus foi pago na cruz. Jesus morreu pelo seu e pelo meu pecado. Logo, queridos, a nossa vida aqui deve ser de luta. É nossa responsabilidade lutar contra os nossos pecados. Se afastar daquilo que nos faz pecar. Se afasta. Se afasta. Às vezes você está vendo coisas que você não deve ver. Às vezes você está vendo coisas que não deve ver. Não veja. Não veja. Vai para Deus. Ore ao Senhor. Busque. Vou usar essa palavra, não tenho problema com essa palavra não, com o reino de Deus aí, mas eu vou usar para ficar mais ilustrativo. Busque estratégias que vai fazer você fugir dessas coisas. Tal horário é um horário crítico para mim. Levanta. Levanta. Do sofá ou da cama. Vai dar uma caminhada. Vai dar uma caminhada. Ah, pastor, tem aquele determinado horário. Liga para alguém. Vai lá, conversa com essa pessoa. Busque essa forma. Estou falando estratégias menores. Porque o ideal deve ser você orar ao Senhor e falar, Senhor, tira isso do meu coração. Eu já sei que tal hora, tal momento, tal pessoa, se eu falar assim e assim, essas pessoas, esses lugares, essas coisas vão sanar esse prazer que eu tenho no coração. Mas esse prazer é pecaminoso. Crucifica ele. Crucifica ele. Tira ele do teu coração, meu irmão. Você é crente. Você já teve um encontro no Senhor, com o Senhor, assim como os irmãos da Galácia. Olha o que Paulo diz no versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. É interessante também que essas duas palavras, ela parece que são iguais, Porque às vezes a gente acha que andar é viver e realmente elas têm esse mesmo sentido, mas aqui há uma diferença importante. Por exemplo, se vivemos no Espírito, aqui é a ideia de você já ter tido um encontro com o Senhor e você já é guiado pelo Senhor, certo? Ele fala, andar no Espírito são as práticas de uma vida de um convertido. Então algo já é pontual, é uma vida que já foi transformada. Andar no Espírito é muito interessante, que andar, esse verbo, sabe o que significa? Marchar, como um soldado. É isso que significa, marchar como um soldado em fila. Então se você já teve esse encontro com o Senhor, porque você vive no Espírito, agora as suas ações, a sua marcha, a sua caminhada, o seu andar, vai ser daqueles que tiveram encontro com o Senhor. São aqueles que são guiados pelo Espírito. Quais são as coisas do Espírito? Quais são as coisas que agradam a Deus? Quais são as coisas que vão trazer edificação para você? A Bíblia é tão rica, queridos, que ela fala que até muitas vezes a nossa conversa, sem ser edificante, ela não traz graça. Às vezes o nosso falar não traz graça.
não transmite graça. Então não é bom. Então se você é crente, guiado pelo Espírito, você vai falar assim, peraí, isso vem de Deus, e isso é bom. É bom orar. É bom ler a Bíblia. É bom ler livros. É bom desfrutar da comunhão da igreja. É muito bom confessar pecados. É muito bom cantar louvores. É muito bom dar um bom testemunho. É muito bom evangelizar. É muito bom você e eu, queridos, lutarmos contra os nossos pecados. Assim vão andar aqueles que foram guiados pelo Espírito Santo. Eu queria que você visse comigo capítulo 2 de Gálatas. Olha o que Paulo diz, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. O que Paulo enxergava acerca dele mesmo? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça de Deus, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O que Paulo está dizendo? Irmãos, quem reina, quem conduz a minha vida é Cristo. É Ele quem determina o meu andar. Por isso que a minha caminhada, a minha vida, vai ser guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Porque já logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu não vou anular essa graça do Senhor. Porque eu fui salvo em Cristo Jesus. Então, queridos, hoje eu entendo que crucificar o meu pecado vai fazer com que eu ande no Espírito. Por quê? Porque Cristo habita em mim. Eu posso viver dessa forma. Por quê? Porque eu fui salvo em Cristo Jesus. Você pode viver dessa forma, porque você foi salvo. É interessante que o capítulo de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, começa falando de liberdade. E crucificar a carne, pare para pensar, queridos. Muitas pessoas dão vazão aos seus pecados, dizendo, eu tenho a liberdade, faço o que eu quero, não é isso? Quando na verdade são escravos do pecado. Não conseguem deixar de pecar. Agora você é crente, você é guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Você verdadeiramente é livre, porque você pode olhar para um pecado e falar assim, eu não vou fazer isso. Senhor, me dá força. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Então, queridos, Paulo fala, eu fui crucificado com Cristo, então Cristo vive em mim. Irmãos da Galácia, Cristo vive em vocês. Vocês foram crucificados com Cristo. Então, visto que nós vivemos no Espírito, as nossas práticas devem cada vez mais demonstrar uma vida no Espírito. Por isso, queridos, quando a crente naquele local, naquele trabalho, naquele ajuntamento, naquela reunião, o que espera-se? Uma luz. Uma luz, queridos. Está lá, almoço de família. O único crente. Glória a Deus para aquela família. Tem uma luz. Tem uma luz. Tem aquele homem, tem aquela mulher, tem aquele jovem, tem aquele idoso ali que testemunha da fé. Aquela pessoa que vai estar no meio deles, mas não é um deles. Mas aquela família, aquele ajuntamento, aquele almoço, está tendo a oportunidade de ver um testemunho vivo daquele que está andando no Espírito. Olha que bênção. Já enxergou assim dessa forma esses ajuntamentos? Agora, infelizmente, alguns cristãos não são desejáveis nessa reunião. E eu não estou dizendo que eles têm que ser desejáveis. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eles são os desagradáveis. Que parece não ter a luz. Por quê? Estão sendo guiados por quem? Estão vivendo no Espírito ou não? Se nós somos salvos, queridos, vivamos como salvos. Paulo disse aos irmãos, eu citei Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são as marcas dela? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Versículo 6, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
O que se espera? As obras da carne dos filhos da desobediência. Agora, os crentes fazem morrer essa natureza terrena e não evidenciam essas obras da carne, porque eles estão lutando tanto para cada dia evidenciar o fruto do Espírito. É assim que vive os cristãos. Nós precisamos entender, queridos, que se nós vivemos no Espírito, nós devemos ser dirigidos pelo Espírito. Meu irmão, não seja carnal nas suas decisões. Não seja. Eu acho muito interessante, às vezes, alguns cristãos, o mundo levanta um pensamento, e aí cristãos, sem o mínimo discernimento de buscar a Deus, também praticam os mesmos princípios. Muitos deles, contrários à palavra de Deus. Tem um pensamento mundano, alguém que já teve um encontro com o Senhor. Dá para entender uma coisa dessa? Por isso que os pensamentos desse mundo não podem nortear a nossa vida, queridos. O mundo oscila. Eu já dei vários exemplos para você sobre isso, né? Mas um deles fica muito marcante para mim, por exemplo, o café, né? Tem horas que o pessoal fala para você tomar café toda hora. Toma café. O café é bom. Café de manhã, café à tarde, café na hora do almoço, café até quando você está dormindo. Eita, como é que vai tomar assim, pastor, café quando está dormindo? O café é uma beleza. Toma café, o café. Aí daqui a pouco, passam os meses. Cuidado ao tomar café. O café não faz tão bem. Mas você já comprou 50 quilos, 30 quilos, 20 quilos, 100 quilos de café em casa. Não era para tomar café? Pronto agora. O que eu faço com esse café todo? Agora não dá mais para tomar café, mas dá para armazenar o café. Fica tranquilo. Armazena esse café que daqui a 3 meses vão falar que o café está bom de novo. E aí você fica levado. Eu tomo café, eu não tomo café. Tomo café, eu não tomo café. O café é bom, o café é ruim. Gente, às vezes tem cristãos que conduzem a vida assim. Qual que é a moda de agora? O que está norteando? Hoje a igreja tem que ser assim. Hoje a Bíblia tem que ser, fazer uma releitura da palavra de Deus. Não, hoje uma igreja moderna, né, uma igreja assim, uma igreja tal. Irmãos, nós estamos sendo levados pelo quê? O que guia? O que nos direciona? O que vai realmente nos mostrar o caminho? A próxima novidade? Você está perdido se for dessa forma, meu irmão. Você está perdido. Falta-nos conhecer a palavra de Deus. Falta-nos depender mais do Senhor e ser guiado pelo Espírito Santo. E Paulo termina dizendo, versículo 5. Aliás, capítulo 5, versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. É muito interessante que parece que Paulo, depois de falar das obras da carne, do fruto do Espírito, ele termina um pensamento no versículo 25. Ele diz assim, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, ponto. Né? Mas aí Paulo continua. Ele fala assim, irmãos, não deixe possuir o seu coração de glória vã. Não queira ser você exaltado. Olha só. Olha que interessante, como Paulo diz. Não se tornem, essa ideia de não deixemos possuir, não se tornem presumidos. Não se torne assim. Não se torne arrogantes. Interessante Paulo dizer isso. Por quê, queridos? Infelizmente pode acontecer. Na época da escrita bíblica, né? Lá com o começo do gnosticismo, havia a ideia dos espirituais. Ou seja, os espirituais são aqueles, né, que estão numa classe maior do que aqueles outros. Então vão galgando lugares e se tornam mais espirituais do que os outros, causando uma divisão. Paulo está preocupado aqui com a unidade da igreja da Galácia. Não é à toa que ele já tinha confrontado Pedro, lembra? Quando Pedro não quis se assentar à mesa com eles lá. Paulo está dizendo, irmãos, não deixe o seu coração ser possuído de vanglória. Não deixe você ficar ansioso por ter glória. É essa a ideia. Você ficar com uma ideia presunçosa acerca de você mesmo.
Não seja arrogante. Não. Não seja arrogante. Se isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Você vai irritar os outros. Essa é a ideia do provocar. Buscando a vanglória, buscando a autoexaltação, você vai provocar outros irmãos. E é interessante. Sabe o que significa essa ideia de provocar aqui, queridos? É chamar para um combate. Ó, você vai buscando tanto a sua glória, você vai querendo tanto ser autoexaltado, que você começa agora a debater, a não mais desfrutar de uma unidade com o seu irmão. Não, você quer agora chamar literalmente para o combate. Você agora vai afrontar. Essa é a ideia do provocar. E aí Paulo cita uma obra da carne da qual ele já tinha falado. Então, não nos deixemos, nenhum de nós, possuir de vanglória, provocando uns aos outros e também tendo inveja uns dos outros. O que isso ia causar na igreja, queridos? Divisão, ruptura, falta de unidade. Ele fala, irmãos, não sejam motivados pela inveja. Não sejam. A inveja, nós vimos essa obra da carne, né? Ela é um desgosto pela felicidade do outro. Essa é a ideia da inveja. A inveja é você ficar infeliz porque o outro está indo bem. E é tão interessante, você não fica infeliz pelo que você não tem. Você fica infeliz porque o outro tem. Essa é a característica da inveja. Olha que maldade. Provérbios 14:30 diz assim, que o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O invejoso não quer que você cresça. O invejoso não quer desfrutar da unidade, do fruto do Espírito. Ele não quer. Então o que Paulo está falando? Irmãos, nós somos crentes, não precisamos de lei para nortear as nossas práticas, porque é o fruto do Espírito sendo colocado em ação. Nós somos cristãos, então, nós somos de Cristo, nós fomos salvos, tivemos um encontro com o Senhor, vamos crucificar os nossos pecados. Vamos crucificar os nossos pecados, não vamos deixar que as nossas paixões, as nossas concupiscências, os nossos desejos impuros, impróprios, ganhem vazão. Vamos crucificar esses desejos. Por quê? Porque nós já nos encontramos com o Senhor, somos espirituais, nós vivemos no Espírito. Então as nossas práticas, a nossa marcha, a nossa caminhada vai ser daqueles que vivem no Espírito. Nas nossas práticas vão refletir uma vida no Espírito. Sendo assim, irmãos, sem busca de autoexaltação, sem busca de provocação, embate, combate, sem inveja, isso vai só desunir vocês. Então que depois ele começa a trazer no capítulo 6, veremos semana que vem, permitindo o Senhor. Se alguém for surpreendido, ou daqui a 2 semanas, se alguém for surpreendido em alguma falta, então, ele começa a falar, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, lidando com o próprio pecado, então, o que parte de você e de mim? Então, qualquer desejo de autoexaltação, sabe assim? Vanglória, buscando uma glória vazia para nós mesmos. Não vamos nos tornar nisso, não vamos nos deixar possuir por esses desejos. Eles podem tomar nosso coração. E aí, ao invés de combate, unidade. Unidade. E sem inveja. Sem inveja. Se o outro está caminhando bem, louvado seja o Senhor, que bênção. Se alegre. É muito interessante que há uma defesa muito característica, que diz assim, que você chorar com a pessoa é fácil. Você sorrir com ela que é mais difícil. Às vezes, dão essa interpretação no velório. Né? Quando você chega no velório, você chora com a pessoa, porque ela está sofrendo ali. Agora, se alguém chega para você, olha, você não sabe o que aconteceu comigo. O que foi? Fui abençoado com isso, isso e isso. Que bom, hein? Aí você vira as costas, mas podia ser eu. Olha o jeito que eu estou aqui. Ó, queridos.
De ver? Você não fica feliz. Irmão, olha só, essa semana eu consegui ler capítulo Salmo. Eu li o livro de Salmo. Né? Eu li o livro de Salmo inteiro essa semana. Tá falando isso para mim só para mostrar que está lendo. Ó! Não se alegra. Não fica feliz. Irmão, olha, lembra aquilo que eu te falei? Lá, compartilhei com você, lembra? Então, Deus abriu as portas. Bom, né? Bom, fico feliz por você. Ainda mente ainda. Ainda mente ainda. Ficou nada. Invejoso. Para, não tem inveja. Fique feliz. Fique feliz pela bênção que está acontecendo na casa do outro, na vida do outro. Sabe por quê, queridos? Porque você e eu precisamos viver guiados pelo Espírito Santo. Sob o Espírito Santo. Não sobre o Espírito Santo. É sob, submisso mesmo à vontade do Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. Na nossa prática, na nossa crucificação dos pecados. Numa vida dirigida pelo que o Espírito Santo nos colocar. E buscando, meus irmãos, essa harmonia. Não viver essa inveja, essa provocação, essa briga, essa busca por uma exaltação. Nossa, Deus deve ser glorificado. A igreja precisa viver essa unidade. Eu desejo que você tenha no seu coração viver essa unidade. Lute contra os seus pecados. Ore por mim, eu quero lutar contra os meus. A gente precisa viver essa santidade todos os dias. Irmãos, tem coisa sondando o seu coração aí? Afasta. Faça a seguinte avaliação. Como crente, como alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você pode ficar sem? Pastor, pensando aqui, eu posso. Então fica. Fica sem. Mas eu conheço há anos. Está te fazendo pecar. Quem você quer agradar? Quem você está buscando agradar? Pastor, é uma conversa maliciosa, mas é uma pessoa legal. É realmente legal? É realmente legal? O que você está digitando? O que você está assistindo? O que você está consultando? O que você está vendo? O que você está consumindo? Está te fazendo pecar? Então, queridos, você precisa ir para Deus. Você não está sendo guiado pelo Espírito. Você não está sendo guiado pelo Espírito. E o meu desejo é que você saia daqui hoje com compromisso com o Senhor. Senhor, a partir de hoje, eu preciso acertar as pendências da minha vida, porque eu quero viver guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Amém, queridos? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de ouvirmos da Tua palavra. Louvado seja o Senhor, porque nós podemos ser guiados pelo Espírito, porque nós fomos salvos de nós mesmos. O nosso pecado que tenazmente assedia, Senhor Deus, quer dominar-nos, mas ele não tem domínio sobre nós. Nós vamos mortificar os feitos da carne, Senhor Deus, como a palavra do Senhor nos diz. Nós lemos, Senhor Deus, na Tua palavra, que nós devemos fazer morrer a natureza terrena nossa. Então nós queremos sim, Senhor Deus, fazer morrer essa nossa natureza terrena. Esse pecado que nós conhecemos muito bem, Senhor Deus. Nós sabemos que ele nos faz afastar do Senhor. Tira, Senhor Deus, da nossa vida. Nos dê força para lutarmos contra ele. Que sejamos uma igreja que busca o Senhor. Que sejamos crentes que buscam o Senhor. Que são guiados não pela arrogância, não pela provocação, não pela ira, não pela inveja. Mas são guiados pelo Espírito. Vivem pelo Espírito. Andam, praticam as obras que vêm do fruto do Espírito, Senhor Deus. Não queremos, Senhor Deus, ser carnais nos nossos pensamentos, nas nossas decisões. Queremos ser dependentes do Senhor e viver, Senhor Deus, guiados pelo Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos continuar o nosso culto, agora participando da ceia do Senhor. Momento esse que são convidados aqueles que
vivem no Espírito. Aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, aqueles que creram no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que estão lutando para crucificar a carne, são convidados a participar dessa ceia. Aqueles que foram batizados nas águas, que é um testemunho público de que creram no Senhor Jesus. E aqueles que estão em comunhão com a sua igreja. Comunhão com